Amém, Deus seja louvado, né? Graças a Deus. Vamos colocar em pé então, outra vez. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas. Capítulo 21 de São Lucas. Nós vamos ler a partir do verso 20 em diante. Capítulo 21, versículo 20. Amém. Vamos encontrar? Diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, sabeis que então é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas é das grávidas e das que criaram naqueles dias, porque haverá tão grande aperto na terra e ira sobre esse povo. E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Nós vamos orar aqui e aproveitar e orar pelos pedidos de oração. Amém. Nós vamos orar pelo Elemir da Silva, Boaventura, de Praia Grande. Amém. Também oração pelo nosso irmão Marino, né, que está ali sentadinho, colocou seu pedido especial aqui. Certamente Deus sabe a necessidade do seu servo e sabe o que ele precisa, né? Também oração pela Rosane Pacheco, da Praia Grande. Também Deus sabe o que a Rosane precisa, né? Oração pela nossa irmã Iraci e a nossa irmã Dilene, pelo Zelindro, amém? Aqui de Araranguá, as irmãs que congregam conosco. Também nós temos aqui um pedido especial também da nossa irmã Camila, eu creio que é Maria Cristina, que é a mãe, né? Ela criou ali tipo umas bolhas de água, né, no couro cabeludo, na sua cabeça. Amém. Se o médico não tem solução, Deus sempre tem, né? Vamos orar com fé e que o testemunho da irmã Carlândia possa contagiar todos que pediram oração, né? Amém. Fechamos nossos olhos por um momento. Amém. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos outra vez na Tua presença, Senhor, nesse lugar, onde a Tua serva, através de uma inspiração, pôde ouvir a voz do Teu Espírito Santo no seu coração, dizendo que esse lugar foi separado e consagrado para que nós poder louvarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua palavra e sermos abençoados, Senhor, por meio da oração da fé. E cada pessoa, meu Deus, que fez o seu pedido, amém, certamente fez com fé, com confiança, crendo que por meio da oração dos santos da Igreja de Deus Vivo, amém, a Tua palavra diz que a oração feita com fé pode muito em seus efeitos. E hoje nós estamos aqui orando, e amanhã podemos estar aqui, Senhor, testificando desses pedidos de oração, que o Senhor tem operado, que o Senhor tem agido para a glória do Teu nome, mais uma vez, amém, na vida de cada irmão e cada irmã que pede oração com fé. Neste momento também te peço que o Senhor abençoe, meu Deus, amém, a leitura da Tua palavra e que Teu Espírito Santo neste lugar possa falar conosco de uma maneira muito especial, trazendo a revelação aos nossos corações, nossas almas, deixando nós sairmos daqui, Senhor, com um pouco mais de azeite em nossas lâmpadas, com um pouco mais de fé de rápido. Sairmos daqui sabendo como Te servir melhor e como sermos melhores cristãos. Circuncida os meus lábios para falar a Sua palavra, circuncida os ouvidos dos Teus filhos para ouvir e os seus corações para receber.
Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos? Amém. Os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Está conosco outra vez a nossa irmã Claudete, né? A irmã da irmã Gica, né? E a sua filha Celina? É a Celina, né? Já é a segunda vez. Depois da terceira vez a gente já nem apresenta mais porque é da casa daí, né? Amém. Então Deus abençoe a nossa irmã. Que a irmã possa, amém, ser abençoada nessa noite. Como provavelmente foi da outra vez, né? Essa irmã voltou porque não foi abençoada, né? Amém. Damos boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes, né? Amém. Deus abençoe a todos. Eu sei que todos fizeram, não vou dizer um grande esforço para sair de casa, mas todos vieram com alegria, né? E às vezes, claro, a gente encontra um pouco de dificuldade, mas sei que vocês estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor, né? A gente poder louvar o nome do Senhor, poder, amém, derramar o nosso coração sem reserva, né? Amém? E também saber que Deus sempre tem um alimento especial para nós, né? Em todos os cultos. Amém? Deus sempre tem algo, amém, da sua parte, que Deus nos traz, reparte. E não por capacidade humana, porque não temos capacidade, né? A nossa capacidade vem de Deus. Amém? Deus que nos capacita e é Deus mesmo que traz a sua palavra. Então, eu tenho falado alguns assuntos para os irmãos nesses últimos dias e hoje também não me senti dirigido a continuar falando a respeito do espírito anticristo durante todas as eras, e me veio um outro assunto que eu estava falando para os irmãos e eu quero repartir nessa noite. Talvez eu vou ser bem breve aqui, amém, mas quero que os irmãos, amém, compreendam, amém, o que Deus está fazendo, né? Amém. Irmãos, nós sabemos que nós estamos conscientes, todos nós aqui, que nós estamos no tempo do fim, né? Os irmãos estão de acordo comigo? Estamos no tempo do fim, né? Eu falei no culto ontem para os irmãos ali na Matias que eu não me atrevo nunca a colocar data na vinda do Senhor, ou no arrebatamento, no rapto, mas pelos sinais, pelos acontecimentos, a gente sabe que esse tempo está muito próximo, né? Pelas coisas que estão acontecendo, está muito próximo. E o conselho que o profeta sempre passa para nós é este: prega como se Jesus Cristo viesse daqui a 10 anos e viva como se ele viesse nesse instante, né? Então nós temos que anunciar que está próximo, que ele está vindo, mas todos os dias que nós tivermos que vivermos a nossa vida secular, nós temos que viver na expectativa que pode ser a qualquer momento. Amém. Amém, que os mortos ressuscitam e nós, os vivos, amém, então seremos transformados, subiremos no arrebatamento, não é assim? E é claro que nós não vamos deixar de fazer o que estamos fazendo. O profeta disse: se você está plantando batata, continue plantando batata, e se o Senhor Jesus Cristo vier, amém, e te encontrar plantando batata, tu sobe e as batatas ficam, né? Amém. Então, amém, eu creio que Deus está trabalhando conosco, né? Eu disse para os irmãos ontem algo ali no culto, e eu quero repetir essa parte aqui para os irmãos, que eu creio que é importante, irmãos. Os irmãos não se esqueçam disso, eu já falei outras vezes, mas os irmãos nunca se esqueçam disso, que Deus sempre tem um padrão de fazer as coisas, e Deus nunca muda esse padrão, essa forma que Deus faz, né? Então eu falei para os irmãos, amém, que uma das coisas que Deus sempre faz, Deus sempre se esconde em simplicidade e sempre se revela também na mesma, né? Amém. Deus tem esta característica de esconder-se de uns e revelar-se para outros, né? E quando a gente recebe a revelação, que é assim a maneira que Deus trabalha, tu passa a não ter mais alguns tipos de preocupação que talvez você tinha antes, né? Às vezes aquela preocupação de colocar todo mundo no céu, e às vezes até se frustrar quando você fala para alguém, quando você insiste com alguém,
e parece que a pessoa não crê, não capta, não vê, não recebe, não é assim? E a gente fica frustrado, né? Qual é o pensamento que tem que ter? O pensamento é esse: o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece aqueles que são seu, não é verdade? Então Deus conhece os que são dele. Se Deus se revelar, a pessoa recebe a revelação. Se Deus se esconder, você pode esgotar todos os teus argumentos, pode ser o melhor orador, melhor pregador, você pode ter os melhores argumentos que você tiver, você vai falar, e simplesmente não vai acontecer nada, né? Então Deus se esconde e Deus também se revela. E um dos testemunhos que o profeta sempre passa para nós a respeito disso, ele disse assim, que aqueles fariseus olhavam para Jesus e diziam: tu é Beelzebu. E a mulher no poço olhou para o mesmo Jesus e disse: vejo que tu é profeta. Então, duas pessoas olham para o mesmo homem e cada um vê diferente, né? Um olhava para ele como Beelzebu, príncipe dos demônios, e a outra pôde olhar para ele, captar a revelação e sabia que as escrituras prometiam o Messias e que quando ele viesse, ele faria exatamente o que ele fez, ali discernindo o seu coração, falando a respeito da sua vida. Então ela capta e diz: eu vejo que tu és profeta e sei que quando o Messias vier, ele nos falará essas coisas. Aí Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Amém? E quando a pessoa recebe a revelação, amém, da palavra no coração, aí o profeta disse assim: aquela mulher sai anunciando o que aconteceu, era semelhante a uma casa de madeira em chamas num dia de vento. Não tinha como apagar aquilo, né? Eu não sei se vocês lembram do dia quando Deus se revelou para você por meio dessa mensagem, né? Amém. Amém. Não sei qual foi a tua reação, mas eu me lembro que eu, sem conhecer nada, não saber nem como me explicar, no outro dia eu estava tentando pregar para toda a minha família que Deus tinha enviado um profeta. Amém. Amém. Amém? Tinha uma irmã que congregava aqui com nós, foi embora para Minas Gerais, a irmã Sandra, alguns irmãos lembram dela. Quando a irmã Sandra morava aqui a primeira vez em Araranguá, ela morava bem na frente da minha casa ali no Parque Alvorada. E aí eu já tinha feito amizade com o esposo dela, falava alguma coisa da mensagem para ele. E um dia ela foi ali em casa, ela gostava muito da Rebeca, a Rebeca era bebê na época, e ela foi ali para ver a Rebeca. E acabamos entrando no assunto, né, do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, começamos a conversar. E como eu disse para os irmãos ali no Sombrio, né, eu tenho uma característica, né, que eu costumo pregar, falar com as pessoas sempre sorrindo, né, é meu jeito, não posso mudar, né, às vezes tento ficar sério, mas acabo, não tem jeito, então Deus me fez assim. Só que eu estou pregando para ela, estou falando, e a gente sabe que Satanás também está sempre pronto para trabalhar. O diabo veio e colocou uma dúvida nela e disse assim: bah, esse cara tá debochando de ti. Ela pensou assim. E eu vi que ela avermelhou e disse assim: eu vou para casa porque eu senti um espírito de deboche. E eu acho que nessa ocasião o Adair chegou lá em casa, e o Adair também é mais ou menos que nem eu também. O Adair também está sempre rindo também, né, Adair? E eu me lembro que ela saiu envaretada assim, né? Já não era mais um, era dois rindo, né? E, bom, foi embora para Minas. Nesse meio tempo, depois Deus trabalhou com os irmãos dela aqui, o Alessandro, o Rosimar, e o Alessandro foi visitar eles lá, e assim, como é que eu vou usar a expressão? Ele deixou um CDzinho lá do pastor César Augusto, como é que é? Esqueceu de propósito. Os irmãos devem conhecer um que o pastor César fala sobre batismo, sobre mulher pregadora, né? Alguns desses temas mais de um único Deus, né? Deixou lá de propósito. E ela, curiosa, pegou o CD, colocou o DVD, colocou na televisão para assistir. Quando ela começou a assistir o ensinamento que ele estava trazendo, alguma coisa aconteceu com ela. Ela pensou assim: olha, pode ser que esse homem não esteja certo,
mas onde eu estou não pode estar certo. Bem, irmãos, na hora já alguma coisa aconteceu, né? Pode ser que não esteja certo, mas onde eu estou não está certo. E ela depois me deu testemunho, ela disse assim: pastor, naquela noite eu passei a noite toda lendo a Bíblia. Peguei o colchão, coloquei um colchãozinho no chão para não atrapalhar meu esposo, que ele tinha que se levantar no outro dia, e passei a noite toda examinando as escrituras naquilo que o pastor tinha pregado. Resultado, né? Está batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo na mensagem da hora, amém, como nós cremos aqui. Então a revelação é alguma coisa muito especial, e eu dei testemunho para os irmãos outro dia, que quando eu recebi a revelação, a sensação que eu tinha é como se eu sempre tivesse crido, né? Parece que sempre isso esteve em mim. Então, é Deus que nos revela, né? Amém. Você pode ver Deus, irmão? Por meio dessa mensagem? Amém. Que bom aqueles que podem ver, né? Também quero colocar outra coisinha aqui importante. Um irmão me fez a pergunta, o irmão Daniel ali de Florianópolis. E essa pergunta é bem interessante, irmãos. Ele me fez, ele perguntou assim para mim assim: pastor Davi, o que é eterno? É o nosso espírito ou é a nossa alma? Aí eu disse para os irmãos, que é uma pergunta bem interessante, né? O que é eterno? É o nosso espírito ou a nossa alma? Bom, os irmãos aqui mais antigos na mensagem, que já viram tantas outras pregações, já viram tantos outros pastores pregando, sabe que nesta linha de pensamento se tem várias maneiras de se falar, de se crer, de se pregar, né? Eu mesmo já vi várias maneiras. Eu já vi pastores pregando, bons homens, não diminui eles por isso, né? Eu já vi homens pregando que a alma é uma parte de Deus que vem no homem. Eu já vi outros que creem que a alma no homem é a teofania do homem, né? Então assim, tem várias linhas de pensamento a respeito desse assunto. Como que eu vejo? Eu vou dizer para os irmãos como que eu vejo e vou colocar a base na mensagem, por que eu creio assim. Bom, eu não creio que a alma seja eterna. Por que eu não creio que a alma seja eterna? Porque o profeta disse assim, lá no livro das eras, eu creio que na era de Esmirna, o profeta disse assim: eu não creio na pré-existência da alma. Quem é que já leu isso só para confirmar, para dizer que tá, 2, 3 mãos levantaram? O profeta disse que ele não cria na pré-existência da alma. Ele disse que a pré-existência da alma era uma doutrina dos mormons. Os mormons que criaram essa doutrina, que todas as almas já existiam. E de maneira que as pessoas vão nascendo, então essas almas vão entrando nas pessoas, essas almas são eternas. Isso é uma doutrina específica deles, dos mormons. E aí quando o profeta no livro das eras está colocando todos os pontos de doutrinas em ordem, ele foi taxativo. Eu não creio na pré-existência da alma, né? Bom, não creio que o espírito também seja eterno. Por quê? Porque esse espírito que entra naquela criança quando a criança nasce, o profeta diz que aquele espírito já é um espírito moribundo. Quem é que já leu isso? Pergunta e resposta número 4. O profeta disse: ali está um corpinho esperando aquele espírito entrar, um espírito moribundo em um corpo moribundo. E que se não aceita Jesus, aquele corpo vai morrer, vai se desfazer, não é verdade? Bom, então o que é eterno em nós, no eleito? Então, o profeta diz também no livro das eras: o que é eterno em nós é a semente da eleição que vem com nós. O eleito nasce com a semente da eleição. Isto é a parte de Deus. Amém. Amém. Essa semente vem. Aí o profeta também diz no livro das eras, ele diz assim: não existe pessoas predestinadas, existe uma semente da eleição que vem com o eleito. Amém. O profeta coloca bem em ordem essas coisas, é isso. Essa semente vem, possivelmente fica guardadinha nos coração. Essa semente se manifesta um pouco mais cedo,
Outros, essa semente se manifesta um pouco mais tarde. Outros, talvez essa semente se manifesta lá no finalzinho da vida da pessoa, né? Mas cada um tem o tempo em que essa semente vai se manifestar. E quando é que essa semente se manifesta? Essa semente se manifesta quando ela se depara com Jesus Cristo, que é o sol da justiça. Malaquias capítulo 4 diz: para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Então Jesus Cristo é o sol da justiça. Quando esse sol da justiça, a palavra, bate na semente, é como eu disse, alguma coisa acontece em nós. Já vi pessoas dizer que teve uma reação assim, que foi no culto, sentou e ouviu a mensagem a primeira vez e se levantou e disse assim: eu nunca mais boto meus pés nessa igreja. A pessoa saiu revoltada. Daqui um pouquinho no outro culto estava de novo sentadinho, porque move com a semente, alguma coisa acontece. Passa a acontecer um conflito naquela pessoa. A pessoa começa a entrar num conflito. E outra coisa que eu disse para os irmãos, e posso repetir aqui, que as pessoas às vezes dizem assim: agora sim, eu encontrei uma igreja boa, uma igreja que está bem de acordo com aquilo que eu penso. Eu digo assim: olha, irmãos, se você encontrou uma igreja que está de acordo com aquilo que tu pensa, essa igreja não pode ser de Jesus Cristo. Se o pecador vem e ele ouve uma palavra, e aquela palavra está de acordo com o que ele pensa, não pode ser o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Nossos pensamentos são caídos, nossos pensamentos são podres. Não é verdade? A natureza do homem, animalesca, diabólica e egocêntrica, e a nossa tendência é sempre nos inclinarmos para as coisas erradas. É o contrário. Quando a pessoa ouve a palavra a primeira vez, a palavra vem como um conflito na mente da pessoa, deixa a pessoa toda contrariada. E eu sempre digo, irmãos, que a pregação do evangelho, que é o poder de Deus para transformar, claro que pode nos alegrar, pode deixar todo mundo feliz, regozijando, mas também é aquela palavra que faz com que as pessoas saiam pelas portas, muitas vezes pensativo. Meu Deus, o que é isso que eu ouvi? Principalmente quando a palavra mostra a condição da natureza humana, e tu sentado ali, tu ouvindo, tu sabe que aquilo é verdade, porque tu é um ser humano, e tu sabe que tudo que a palavra está falando é a verdade, e a pessoa sai dali pensativo: isso é verdade. Amém. Eu creio no evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para transformar, muda a nossa maneira de nós pensar. Você crê assim? Amém. Aleluia. Outro ponto, deixa eu colocar aqui para os irmãos também. Também no livro das Eras, na mesma parte onde eu citei aqui, o profeta disse assim: que ninguém se torna filho de Deus porque nasce de novo. Aí eu preguei no culto aqui de quarta-feira que as pessoas têm aquele pensamento que nasceu de novo, tornou-se filho de Deus. Ou como a gente ouvia antigamente no sistema denominacional, né? Aceite Jesus como teu Salvador e hoje mesmo teu nome vai ser escrito no livro da vida. Não é verdade. A Bíblia diz que o nome dos eleitos são escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, Deus já escreveu nossos nomes lá. Está escrito. E tem coisas que para nós pode ser surpresa, mas para Deus não surpreende nada, porque Deus sabe tudo. Não tem aquilo de pensar assim: eu não esperava que o Lucas fosse aceitar Jesus. O Lucas está aqui. Pode ter surpreendido a mim quando ele aceitou, mas Jesus sabia que ele aceitaria. Não tem nada que surpreende a Deus, não tem nada que seja para surpresa. Nunca pegamos Deus de surpresa, Deus sabe tudo. Não é verdade, irmãos? Amém? Então, na verdade, nós nascemos de novo porque somos
filhos. Amém? Amém. A Bíblia diz: e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Amém? Então, porque somos filhos, é que nós nascemos de novo. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então, outro detalhe aqui importante que eu quero falar para os irmãos, eu até dei uma passadinha esses dias sobre isso, e quero repetir aqui para os irmãos. Amém? Quando nós lemos o livro de Joel capítulo 2, versículo 23, escritura interessante, eu até vou ler aquela de novo rapidinho, só para os irmãos verem que interessante essa escritura aqui, irmãos. (2) 2:23 de Joel diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. E se os irmãos lerem na Bíblia de vocês aí, vocês vão ver que está falando de um ensinador. Não está falando no plural. Está falando de um ensinador. Ele enviará ensinador, né? Ele está falando no singular, ensinador de justiça. Nós sabemos quem foi esse ensinador de justiça que Deus enviou. Os irmãos sabem, né? Amém. Deus nos enviou um profeta. Amém. Amém? Que trouxe o verdadeiro ensinamento das Escrituras para nós. Amém. Amém? Esse ensinador de justiça. E quando ele enviasse esse ensinador de justiça, ele faria descer a chuva temporã e faria descer a chuva seródia. E eu já falei outras vezes para os irmãos a diferença dessas duas chuvas. Então nós sabemos, a chuva temporã é uma chuva de ensinamento. Lembra que o profeta ensinou? Chuva morém. Na mensagem a palavra falada de semente original, que é uma chuva de ensinamento. E lá nessa mensagem o profeta disse assim, que quando Deus derramou essa chuva de ensinamento, havia ali 3 personagens: Billy Graham, Oral Robertson e o 7º anjo. E cada um deles, no tempo dessa chuva, porque a chuva temporã é uma chuva do plantio, é o tempo que era plantada a semente. Então quando essa chuva começou a descer, eles começaram cada um plantar a sua semente. Billy Graham começou a plantar a semente nominal, Oral Robertson começa a plantar a semente pentecostal, e o mensageiro dessa era, o 7º anjo, começa a plantar a semente eleita, né? A palavra falada que é a semente original no coração dos eleitos. Então começou esta chuva de ensinamento. Amém. Eu falei no culto passado, e que chuva de ensinamento que Deus tem nos dado, né, irmãos? Essa mensagem é tão chuva de ensinamento que ela abrange todas as áreas. Ela entra na ciência, na saúde, em qualquer parte da tua vida, em qualquer parte das escrituras, essa mensagem abrange tudo. Amém. Talvez eu não tenha habilidade para isso, mas talvez outros, né? Temos quase resposta para tudo. Por meio da mensagem. Aleluia. Não é assim? É porque foi a chuva que Deus tem derramado, a chuva temporã. Aí o profeta diz que a chuva temporã, ela é a chuva do plantio, e ao mesmo tempo que Deus manda a chuva temporã, que é a chuva do plantio, Deus também envia a chuva seródia. E a chuva seródia é a chuva da colheita. Vocês creem aqui, irmãos, que nós estamos no tempo da colheita? Quantos creem que nós estamos no tempo da colheita? Bom, e aí eu disse para os irmãos outro dia, nós cremos que estamos no tempo da colheita. Talvez alguém possa pensar assim, mas se nós estamos no tempo da colheita, nós não deveríamos já estar no arrebatamento? E na verdade, a gente sabe que essas sementes, elas passam por estágios diferentes. Então deixa eu colocar aqui os estágios que a semente tem que passar. Amém. Deus manda a chuva temporã, as sementes são plantadas, e elas começam a crescer. Vem a chuva seródia, que é a chuva da colheita. Então Deus começa a fazer a sua colheita. Deus já começou a colher. Deus já está colhendo. O que se colhe primeiro? O profeta diz, primeira coisa, a Bíblia diz, primeira coisa que é colhido, começa a colher-se o joio, amarrar em feixe, para que ele possa ser queimado. Não é assim? Amém. Já leram a parábola da semeadura? Bom, o que está acontecendo no mundo nesse momento?
Nesse exato momento, o mundo religioso estão em um grande projeto, em um grande plano para uma unificação de igrejas. Esse espírito ecumênico tem tomado conta do mundo. Eu falei para os irmãos aqui no outro culto que o Papa fez aquele documento, a encíclica papal. E nessa encíclica papal, ele fala, temos que derrubar as fronteiras, temos que unir as culturas. Claro que a gente sabe que não é só cultura que ele quer unir religião também. Temos que unir as religiões. E eu disse para os irmãos do culto ontem, eu disse que não é que ele quer que todo mundo torne-se católico. Pelo contrário, é uma coisa bem sarcástica. Ele diz assim, tu pode continuar sendo presbiteriano, pentecostal, tu pode continuar sendo batista, desde que estejamos todos unidos, está bem. Os irmãos compreendem, a estratégia de Satanás. Nem que as pessoas não precisam deixar de ser o que são, mas que todos estejam nesse concílio. O que está acontecendo? Nesta hora, através desse espírito ecumênico que está no mundo, é Deus que está já colhendo o joio e já está amarrando ele em feixe. Aí o profeta diz, essas duas sementes, elas iniciaram lá no Jardim do Éden. E elas começaram em Gênesis, e as duas vão junto até o final. Uma vai para o celeiro do Senhor e a outra para o lago de fogo. Não é assim? Então, ele está colhendo, está amarrando, está unindo, está unificando. Já está quase que tudo pronto para que isso aconteça. Um dia desses isso vai acontecer. É claro que nós não estaremos mais aqui. Amém? Claro que um dia desse, à noite, Jesus Cristo sai dessa terra. Eu falei no outro culto para os irmãos aqui, eu digo, irmãos, o último sinal da noiva de Jesus Cristo foi que Deus nos enviou um profeta. E esse foi o último sinal. Amém? Depois desse sinal, o que nós estamos esperando? Apenas o filho da promessa, que é o Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento. Então, esse joio está sendo amarrado em feixe, está pronto já para ser queimado, e um dia desse vai ser queimado. Deus também está colhendo o seu trigo, porque nós estamos no tempo da colheita, e o profeta pregou a mensagem titulada Tempo da Colheita, tempo que Deus está colhendo. Então, se nós estamos sendo colhidos, onde é que nós estamos agora? O arrebatamento é quando nós estamos guardados no seu celeiro. Mas antes de nós irmos para o celeiro, e eu falei no outro culto para os irmãos, entre a colheita e o celeiro do Senhor, existe um outro estágio. E eu estou repetindo isso, que eu quero que os irmãos se despertem nisso que eu vou falar. Se desperte. Existe um outro estágio entre a colheita e o celeiro. Esse outro estágio é quando o grão fica na eira. E se nós seguirmos lendo aqui, fala, as eiras se encherão de trigo. Por que se encherão de trigo? Porque a chuva seródia está descendo. E a chuva seródia está colhendo. E o grão está indo para a eira. E para que esse grão está indo para a eira? Esse grão vai para a eira, irmãos, porque o grão precisa amadurecer. Ele precisa secar. Na eira, esse grão fica na presença do sol. O sol fica batendo na semente e a semente ela vai secando conforme o calor do sol vai batendo nela. De vez em quando, o Espírito Santo dá uma sacudida, uma mexida, para que os verdes de baixo possam subir para cima, para que o sol possa alcançar a todos, para que toda a semente eleita, predestinada, possa estar completamente madura. E depois de madura, então, ela é recolhida para o celeiro, arrebatamento. Onde é que nós estamos agora? Na presença do sol, na presença do Filho. Por que você está aqui? Você não veio aqui para ver os irmãos, você não veio aqui para me ver, vocês vieram aqui para estar na presença do sol, do Filho, Jesus Cristo, porque vocês são semente que estão sendo amadurecido para ser recolhido para o celeiro. E aí eu disse, agora é a parte que eu quero que os irmãos prestem atenção, já falei isso, mas pensem nisso, irmãos, não se esqueçam disso.
É claro que nós sabemos que vai ter semente que não vai amadurecer. A gente sabe que tem semente que vai continuar verde. E aí Jeremias disse lá, acho que no capítulo 8, lá pelo verso 20, Jeremias disse assim: passou a cega, a colheita, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. O que Jeremias está dizendo? Fomos colhidos, o sol do verão, o tempo da graça, está acabando e nós não amadurecemos ainda. Encerrando-se o sol do verão, o sol do inverno nunca vai conseguir amadurecer o grão. E aí eu falei no outro culto aqui, o que acontece com esse grão? Então, é preciso acender-se a estufa e colocar esse grão que ficou verde na estufa, para que ele possa amadurecer. E essa estufa é o período da tribulação. Como as pessoas não vão conseguir amadurecer nesse tempo de graça, não reconhece esse sol da justiça, não consegue ser amadurecido pela palavra hoje, vão ter que entrar no período de tribulação, para através das provas, né, da perseguição, eles possam ser amadurecidos. Não é assim, irmãos, que acontece? Aleluia. Outro dia eu preguei aqui para os irmãos e estava falando a respeito das eras da igreja, e vocês lembram que eu disse para vocês assim, ó, irmãos, a única era que Deus não tem nenhuma repreensão é a era de Esmirna. Lembra que eu falei para os irmãos, né? Por que a era de Esmirna não teve nenhuma repreensão? Ô, irmãos, a era de Esmirna não teve nenhuma repreensão porque nesta era que começou a perseguição, nesta era em que Deus permitiu que aquela igreja fosse colocada como um ouro no fogo para ser purificado. Foi nessa era que Deus começa a trazer o fogo para refinar aquela igreja. E eu disse para os irmãos, deixa Deus trazer tribulação, deixa Deus trazer prova, que Deus limpa o seu corpo. Quando chegou naquela hora da perseguição, quem quem não é vai embora. Não foi o que aconteceu? Quando Deus olhou, só estava o puro lá, não tinha o manufaturado, não estava mais lá. Por quê? Porque aquela igreja estava passando pelo fogo, pela prova, pela tribulação, e aquilo purificou. Tirou as piritas, tirou a escória, deixou apenas o ouro. Não é assim, irmãos? Não é verdade isso? Amém. Vocês estão felizes? Amém. E quando chegar, irmãos, nesse período da grande tribulação, o que acontece? Quando chega nesse período, que as pessoas, que os que ficarem entrar para a tribulação, nesse período não vai ter manufaturado no meio das virginécias. Não vai ter. Porque quando começar a perseguição das virgens nécia, aqueles que não são, na hora vão se identificar. Tu pensa que eles vão querer sofrer? É claro que não. Hoje, como eu disse, como eu falo em alguns cultos, né? Hoje às vezes é tão fácil tirar as pessoas da presença de Deus. Hoje é tão fácil as pessoas desistirem, né? Tão fácil as pessoas negarem a fé. Eu falei no culto, acho que quarta-feira, né? Nossos irmãos deram testemunho com as suas próprias vidas, o testemunho foram martirizados para cair como semente, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E eu disse, nós, qualquer arranhãozinho, qualquer unha quebrado, já ficamos todo dodói, né? Ai, o irmão me olhou atravessado, ai, meus irmãos, não vou mais, tô desanimado. Qualquer coisinha desanima a gente. Não é assim, irmãos? Estamos vivendo um tempo bom. Estamos vivendo um tempo bom. Temos luta, dificuldade, mas ainda não temos perseguição, temos liberdade. Não é assim? E com toda
toda esta liberdade que Deus tem dado, às vezes é tão difícil as pessoas se manter fiel. Imagina, irmão, um tempo de perseguição. Eu disse no culto ontem para os irmãos, tem pessoas que o Deus deles é o estômago, né? Tem pessoas que estão fazendo o almoço e estão pensando na janta, né? Tem pessoas que se preocupam com o que vão comer amanhã, se vai faltar, se não vai faltar, que o arroz já está R$25, tem pessoas que têm essa preocupação. Bom, Jesus disse que não é para se preocupar. Amém. Não é para se preocupar com o dia de amanhã, que era para olhar para os pássaros, né? Que eles não plantam, não colhem, Deus não deixa faltar nada, não podemos ter essa preocupação. Aí tu imagina, irmão, as pessoas que às vezes têm o ventre deles como Deus, se ficam para a tribulação, negam na mesma hora com uma boa desculpa. Aleluia. Ah, Deus sabe que eu tenho que aceitar, porque eu tenho que continuar trabalhando, sustentando meus filhos. Vai ter 1001 desculpa. É verdade, claro que é verdade. Vai ter 1001 desculpa. Não tem motivo para saírem. Então, quando chega nesse período da tribulação, é o período que realmente Deus faz uma purificação e fica só quem é do grupo das Nes. Vai estar só eles lá. Não é assim, irmãos? Amém? Então, Deus ajude que nós possamos subir no rapto, né? Amém. Vocês continuam felizes? Amém. Bom, deixa eu falar outra coisa aqui para os irmãos. Aleluia. Eu tenho falado para os irmãos também a respeito disso, que hoje nós temos dois reinados. Nós temos o reino de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Vocês creem assim? E nós temos o reino de Satanás, que domina esse mundo. Tá? Vocês creem assim, né? Bom, esse reinado está aí. Nós cremos que depois do arrebatamento virá o reinado físico de Satanás. Vocês creem assim? E que depois do período da tribulação vem o reinado físico do Senhor Jesus Cristo no milênio. Vocês creem assim, né? Está na mensagem, está na Bíblia, né? Então, nós temos hoje os dois reinos que são espiritual, e dentro desse reino que é espiritual, é onde nós temos que ter o discernimento, que a nossa luta não é contra carne, sangue, não é contra pessoas. Vou repetir isso aqui de novo. A luta das irmãs, das mulheres, não são contra os maridos, a luta dos maridos não é contra as mulheres, a luta dos pais não é contra o filho, do filho não é contra o pai. Se nós estamos lutando nesta área, nós estamos errando o alvo. Estamos lutando com as pessoas erradas. A nossa luta é contra Satanás. É contra principado, potestade, espíritos, obras infrutuosas das trevas. E como eu disse no outro culto aqui, que às vezes esse espírito se vence se calando, né? Se vence perdendo. Se perde-se nos argumentos, mas espiritualmente tu ganha. Aí esse é o reinado aí. O reinado de Satanás. Aleluia. Outra coisa, irmãos. Eu disse para os irmãos ontem. Eu sei que isso poderia até ser engraçado, mas... Olha, irmão, se alguém tem intenção de ir para o inferno, eu até tenho um conselho bem interessante. Você se senta na frente da Rede Globo ali e fica assistindo televisão, é um bom caminho para levar as pessoas para o inferno, não é assim? Por que, irmãos, que acontece assim? Satanás, ele vem doutrinando a mente das pessoas por muito tempo. E eu disse no outro culto aqui, qual é o pensamento que nós tínhamos do reino de Satanás? Então eles fazem um filme e dizem assim: os cavaleiros de Apocalipse estão vindo, estão trazendo destruição. Então aquilo foi gerado na mente das pessoas, e as pessoas esperam que quando o anticristo vier, ele vai trazer destruição sobre a terra, vai trazer pragas e flagelos sobre a terra. E isso, irmão, não é verdade. Quando ele vier, ele não trará isso. Pelo contrário, quando Satanás ele desce, ele se encarna, e hoje ele não pode se encarnar, porque a igreja de Jesus Cristo está na terra, nós fizemos frente a ele
enquanto o Espírito Santo está na terra com a noiva, Satanás não pode descer. Somos um atrapalho para ele. Amém. E aí eu digo em outros cultos para os irmãos, olha irmãos, prega para alguém, arrebata uma alma do fogo, evangeliza, ajuda alguém. Quando tu faz isto, tu move com o reino de Satanás. Tu espera que todo o inferno virá contra ti. Então o eleito de Deus, ele é sempre um atrapalho para o diabo. Ele deseja ter o seu reino e nós estamos aqui lhe atrapalhando. Não é verdade? Bom, a igreja sobe no arrebatamento, ele desce, encarna-se no seu homem, e o propósito de Satanás não é fazer um reino de destruição, pelo contrário, ele quer fazer um reino de paz, um reino bonito, e dizer, olha, meu reino é mais bonito do que o reino de Miguel. Não foi sempre esse o propósito dele? Subirei as bandas do norte, acima das estrelas de Deus, e estabelecerei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer fazer algo bonito. É assim? O que acontece? Na verdade, irmãos, o que traz destruição é que quando Satanás desce e se encarna, e está aqui prontinho então para ter o domínio, ele chega aqui e se depara com Moisés e Elias. Que na verdade Moisés e Elias que estão aqui trazendo as pragas sobre a terra. Por quê? Deus atrapalhando o reinado de Satanás. Amém? E vocês lembram da escritura, né? Quando o tipo disso, Acabe, Jezabel, Acabe tipo os governos da terra, Jezabel o tipo da falsa igreja, e nesse tempo Elias estava ali, e aí quando Acabe pergunta assim para o Elias, vem cá, é tu que é o atormentador de Israel? O Elias diz, não, eu não sou o atormentador de Israel, o atormentador de Israel é tu e a tua mulher feiticeira, com essas feitiçarias. E aí eu disse para os irmãos que quando houve aquela grande fome em Israel, porque não choveu durante 3 anos e meio, o que aconteceu? Tinha pessoas ali que sofreram junto. O juízo de Deus era para Acabe e Jezabel, não era? Para os profetas de Baal. Teve pessoas que sofreram junto. E eu disse, no período da tribulação, o juízo que vem, as pragas que vêm, é contra o reino de Satanás. Mas como as pessoas não vão subir no arrebatamento, vão ter que sofrer junto. Não é assim que acontece? Não sobe no rapto. Deus vai mandar o juízo. Deus não quer saber, Deus te dá a oportunidade. Não quer subir, não tem problema. Mas Deus avisa, vai vir um tempo difícil. Que eu vou ter que combater contra esse falso reinado aí, e vocês vão sofrer junto. Aleluia, vocês compreendem isso, né, irmãos? Não é assim que acontece? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E com esse pensamento formado na mente das pessoas, que o anticristo vem trazendo destruição, logo vem Elias e Moisés trazendo essas pragas. Qual é o pensamento das pessoas? O pensamento das pessoas vai ser que Moisés e Elias é que são os anticristo. O anticristo e o falso profeta. E aí eles têm um bom motivo, uma boa razão para matarem Moisés e Elias. Quando eles matam Moisés e Elias, a Bíblia diz que eles ficam tão felizes porque acaba a tribulação, acaba aquelas pragas. E parece que agora o reinado de Satanás passa a ter um pouquinho de paz. Então eles começam a enviar presente um para os outros, graças a Deus, agora nós estamos bem, podemos continuar nosso reinado. E a Bíblia diz que quando disser a paz e segurança, aí virá a repentina destruição. E aí quando passa 3 dias, Moisés e Elias ressuscitam, sobem ao céu. Quando eles sobem ao céu, a Bíblia diz que acontece um grande terremoto, que só nesse terremoto
já mata 7.000 homens. Já leram isso em Apocalipse, né? Capítulo 11. Só nesse terremoto já mata 7.000 homens. E eu disse para os irmãos, olha, se as pessoas pensam que a tribulação vai ser algo difícil, espere até chegar o tempo das taças. Depois da tribulação, quando eles pensaram que mataram Moisés e Elias e que tudo vai ficar bem, então Deus começa a trazer aquelas 7 taças, que nessas 7 taças é onde se consuma a ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira, e essas taças começam a trazer todo tipo de flagelo. Você pode imaginar, é só você ler no livro de Apocalipse, ali no capítulo 16, você vai ver todas essas taças e tudo que elas vão causar. Então tem um outro ponto que eu falei para os irmãos outro dia, amém. Nós estávamos falando também a respeito, amém, de Noé, e mostrei para os irmãos que Noé, através da mensagem, sempre tipifica, no tipo, está tipificando, a igreja que entra para o período da tribulação. Enoque representa a igreja que sobe no arrebatamento. Depois que Enoque sobe no arrebatamento, Noé, com a sua família, entra na arca, e aquele período que eles passam pela arca é o período da tribulação. Noé é aquele personagem que sai do velho mundo e entra para o novo mundo, não foi assim? Período de tribulação. E como eu disse, né? No período da tribulação, irmãos, as pessoas, as virgens nescem no período da tribulação, eles vão passar, como eu falei aqui atrás, muita fome e muita sede. Eu imagino que dentro da arca, Noé tinha que racionar muito bem o alimento. Você imagina esse cara 1 ano dentro da arca. Eu disse, talvez a tribulação, as pessoas vão ter que tomar um copo de água e dar graças a Deus, Senhor, que esse copo de água aqui me sustente durante uns 2, 3 meses. E o testemunho que isso é verdade, que quando acaba a tribulação e aparece as virginécias diante do Cordeiro, o que o Cordeiro diz para eles? Que eles nunca mais sentirão fome e nunca mais sentirão sede, porque é o que eles passam no período da tribulação. Então eu imagino que nesse período que Noé passou dentro da arca, como eles tiveram que racionar a comida, né? Para poder ficar ali durante 1 ano dentro da arca. Bom, então ele passa, esse personagem que passa do velho mundo para o novo mundo. Aí o profeta diz, dentro da arca havia dois pássaros, a pomba e o corvo. Não é assim? Agora deixa eu dar uma paradinha aqui, irmãos, falar isso aqui, que isso aqui é importante também. Quero que nós prestem bem atenção nessa parte aqui. Quando a gente fala para as pessoas que o selamento dos 144.000 é só depois da tribulação, causa um alvoroço, né? As pessoas, eles não conseguem ver assim, eles discutem, eles não sei de onde é que tiraram nas escrituras, não sei onde é que viram os 144.000 sendo selados no período da tribulação, que na Bíblia não tem. Quando acaba o período da tribulação, você pode ler o capítulo 6, termina o capítulo 6, tribulação, depois vem o capítulo 7, que diz assim, e depois dessas coisas, o profeta diz, depois de qual coisa? Depois da tribulação, é que aparece o anjo para selar aquele homem de linho, que é o Espírito Santo, para selar os 144.000. Está claro que é depois do período da tribulação. Biblicamente não tem como ser no período da tribulação. Por que, irmãos, que não tem como ser? No período da tribulação é o período em que é a limpeza do santuário. E na limpeza do santuário não tinha sangue. Não é assim? E o Espírito Santo é o sangue de Jesus Cristo, não é? Então, como é o tempo da limpeza do santuário, no tempo da tribulação, ninguém é salvo e ninguém recebe o Espírito Santo. Por quê? Nesse período o Espírito Santo está dentro da arca.
Os irmãos compreendem isso, né? Como o Espírito Santo esteve preso durante esses 2000 anos que o profeta disse nas portas denominacional, ele também fica ali como se estivesse preso, esperando. Então, no período de tribulação, ninguém é salvo e ninguém é selado com o Espírito Santo. Então, quando a gente termina de ler o período da tribulação no capítulo 6, termina, e aí inicia o capítulo 7 dizendo assim, ó, e depois dessas coisas, de qual coisas? Depois da tribulação. Então ele vê os 4 anjos, que tinham os 4 ventos, para trazer destruição, e aparece aquele que é o Espírito Santo, que diz, cesse os ventos, né, não sopre, até que hajamos assinalados servos do nosso Deus. Fica muito claro que o capítulo 7 é depois do período da tribulação. Amém? Amém. Quer ver? Vamos ver aqui, rapidinho. Como a gente costuma dizer, né? Matar a cobra ia mostrar o pau, né? Ia mostrar a cobra morta também, né? Vamos lá. Ó. Capítulo 6, o versículo 12. Deixa eu só dizer isso aqui para os irmãos. Vocês sabem, irmãos, que a Bíblia original, ela não tem capítulo nem versículo. Quantos sabem aqui que os rolos não tinham capítulo nem versículo? Mas se você não sabia, fica sabendo, viu? Os capítulos e versículos foram colocados pelos que escreveram a Bíblia depois, para que as pessoas se encontrassem melhor. Foi dividido em capítulos e versículos, mas ela era completa. Eu vou ler aqui como no original, como se ela tivesse completa. Então, deixa eu ler aqui a parte do sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olheis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos de todo o livro se esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondei-nos dos rostos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quantos aqui sabem que o sexto selo é a tribulação? Amém. Todos que creem na mensagem sabem que o sexto selo é a tribulação. Aí encerra o versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E aí a gente continua lendo. E depois dessas coisas, de quais coisas? Depois da tribulação. Não fica claro? Amém. Fica claro. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifique a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados servos do nosso Deus. Então, pare aí. Sei que vocês estão prontos para fazer, mas não façam ainda. Primeiro, nós temos que selar os servos do nosso Deus. O que está acontecendo? Está acabando o período da tribulação, está acabando o período do juízo do dilúvio, e a porta da arca está se abrindo, e Noé está soltando a pomba. Não foi o que aconteceu? Noé sai da arca, a pomba sai da arca, volta com aquele raminho de oliveira, um testemunho do novo mundo que estava por vir, trazendo o selo aqui para os 144 mil, depois do período da tribulação. Depois dessas coisas, passamos aqui o primeiro ai, a Primeira Guerra Mundial. E deixa eu repetir isso aqui para vocês não se esquecer mais. Esses ai são dores contínuas. O mundo passa pelo primeiro ai. Vê a Primeira Guerra, apertou, deu o primeiro ai. Termina a Primeira Guerra e esse ai continua. Todos aqueles eventos que acontecem depois da Primeira Guerra ainda estava dentro do primeiro ai. Quando chegou em 39, começou a Segunda Guerra, veio o segundo ai, apertou mais. Acabou em 45, mas o segundo ai
Continuou. Todas aquelas outras guerras que veio após aquilo ainda está dentro do segundo ai. Todos esses problemas, todas as coisas que acontecem no mundo, ainda, irmão, estamos dentro do segundo ai. E esse segundo ai entra a tribulação adentro. A Bíblia diz que o segundo ai só termina depois que Moisés e Elias são arrebatados. Depois que eles são arrebatados, a Bíblia diz assim, ó, passou-se o segundo ai, e eis que cedo veio o terceiro ai. Vê? Então, dentro do período da tribulação, ainda é o segundo ai. Quando chega aqui no capítulo 7, depois da tribulação, que Deus já está pronto para dar o último aperto, o terceiro ai. Então, quando Deus está pronto para dar esse último aperto, então aparece esse anjo selador, que diz, espera um pouco, não destrói ainda, que eu tenho 144 mil que eu tenho que selar com o Espírito Santo. Não é verdade isso, irmãos? E aí ele passa selando. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui para nós dizer isso aqui para vocês. Irmãos, pensem bem nisso. Amém? Nós temos uma escritura em Ezequiel capítulo 9, versículo 4, amém, que fala a respeito desse mesmo quadro. Amém. Capítulo 9, versículo 4 diz assim, amém, que aparece aqueles homens com armas destruidoras. Aparecem 6 homens com arma destruidora, para trazer destruição. E quando esses homens com as armas destruidoras estão prontos para destruir, aparece esse mesmo aqui, que a gente sabe que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu disse para os irmãos, em pessoas, porque está recebendo uma ordem, passa pela cidade, sela. Ele diz, hajamos assinalado o servo do nosso Deus. É o Espírito Santo em pessoa. Quando eles estão prontos para destruir, esse que tem o selo, passa primeiro pela cidade, e o que ele tem que encontrar? Ele tem que encontrar pessoas que estão gemendo, pessoas que estão suspirando pelas imundícias que são cometidas na terra, não é assim? E quando ele encontra pessoas que estão gemendo e suspirando pelas imundícias que acontecem na terra, então ele sela essa pessoa. Eu disse para os irmãos, eu sempre digo isso, irmão, o triste não é as pessoas, não é os pecados que são cometidos em toda a terra. Nós sabemos que Satanás tem tomado o controle do mundo. E o diabo tem trazido uma imoralidade escancarada. Não é isso? Olha a imoralidade que o diabo tem trazido. O problema é que o meu temor, o meu medo, sabe o que é, irmãos? É que os crentes começam a achar que essas coisas são normal. Isso vai acontecendo tanto, as coisas vão ficando tão escancaradas, vai ficando tão normal para as pessoas, que daqui a pouquinho os crentes olham e acham que está tudo certo, está tudo normal. E daqui a pouquinho, como eu disse ontem no culto, daqui a pouquinho os crentes vão estar corrigindo o pastor. Deixa eles na deles. Não é assim, irmão? Aí tu vê 2 barbados se beijando. É normal. Não é normal. Verdade. Amém. É imoral. Amém. Verdade. E todo verdadeiro cristão tem que gemer por isso. Amém. Tem que suspirar contra isso. Se as pessoas, irmãos, vê essas coisas que estão acontecendo e compactuar, achar normal, achar que isso é assim mesmo, nunca serão selados. Aleluia. Homens que sobem no púlpito e têm medo de dizer isso aí, nunca vão receber o selo de Deus. Verdade. E olha, é poucos mesmo, viu? Porque a Bíblia diz que Deus procura. São poucos aqueles que gemem e olham para isso, meu Deus do céu, que imundícia é essa? Tem crentes que se sentam na frente da televisão, vê Big Brother e falam todo tipo de coisa, piada suja, e tem crente da mesa que fica dando risada. Vão ser selado? Só se for com a marca da besta, né? Aleluia. Não é verdade, irmãos?
É verdade. Eu acredito que quando o cristão passa pela frente de uma imagem dessa e vê esse tipo de coisa, irmão, o coração dele tem que doer. Pesa o coração dele quando ele vê esse tipo de coisa. Amém, Jesus? E é esse que o anjo selador passa e procura para selar com o Espírito Santo. Bom, isso aconteceu a primeira vez, quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Eles foram selados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Passou-se 40 anos depois do selamento do dia de Pentecoste. Amém? Aqueles homens da destruição entraram em Jerusalém, Tito com seu exército, e o que fez? Matou tudo, não poupou ninguém. Começou do mais velho até o mais pequeno. Amém. Não foi assim? Verdade. O que Deus está fazendo hoje? Deus, o Espírito Santo, está procurando aqueles que estão gemendo, suspirando pelas imundícias que se cometem na terra, e está selando esses com o Espírito Santo. Aleluia. Um dia desses, o último vai ser selado. Quando o último for selado, ele é colocado no corpo de Cristo e o corpo de Cristo sai da terra. Depois que o corpo de Cristo sai da terra, aí está liberado, pode trazer destruição. E aí as pessoas vão entrar nesse período que eu disse outro dia. As pessoas pensam que quando diz grande, quando Deus fala a palavra grande, é porque é grande mesmo. Aleluia. Deus nos ajude, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só, irmãos. Então primeiro solta-se a pomba sai, depois a tribulação, sela os 144 mil, e depois então solta-se o corvo. Olha aqui onde é que o corvo é solto. Capítulo 19 e o versículo 17 de Apocalipse, diz assim: E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Nós temos aqui duas ceias, né? Nós temos a primeira ceia, que é 19, versículo 7, que diz assim: Regozijamo-nos e alegramo-nos, damos-lhe glória porque são vindas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Irmãos, eu quero estar nesta festa aqui. Eu quero banquetear nesta aqui, no versículo 7. Porque depois desta aqui, vem esta outra aqui, esse outro banquete. E olha o que esse outro banquete é. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, também é uma ceia. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, os que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos pequenos e grandes. Lá na tribulação diz que esses tribunos, esses reis se escondem nas cavernas. Não diz assim? Mas quando passa aqui o período da tribulação, irmão, que Deus tem que tratar com eles, o que acontece? Aqui não tem escapatório. Aqui é dada a ordem que as aves venham e comam a carne deles. Aleluia. Aleluia. Vocês estão compreendendo, irmãos? Aleluia. Compreendendo, né? Aqui a ordem é essa. Vem. Por quê? Aqueles que passaram pelo juízo da tribulação e que foram mortos pelas águas do dilúvio, quando o corvo foi solto, o corvo pousou sobre o corpo deles e começou a comer o corpo deles. Não foi assim que aconteceu? E agora essa cena está se repetindo. Outra vez o corvo é solto para esta ceia aqui. Né? Aleluia. Vocês estão felizes, irmãos? Deixa eu só ler essa outra parte aqui. Bom, como eu disse, se as pessoas acham, amém, que a tribulação vai ser tremenda, espera até vir as taças. Então, quando passa esse período da tribulação, amém, que Deus então começa a trazer juízo, a última taça, que é onde se completa tudo, diz assim, versículo 17 do capítulo 16. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, começa vindo pelo ar, né, vencendo toda a potestade do ar também.
E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Aqui acaba, aqui encerra. E houve vozes, trovões, relâmpagos. E houve um grande terremoto, aquele terremoto profetizado que nós já falamos outra vez aqui. Como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Lembra que eu disse para os irmãos o que é essa cidade que se fendeu-se em 3 partes? Não sei se alguns lembram aqui. Amém. Essa cidade que se fende em 3 partes é Jerusalém. Tá? Monte das Oliveiras se fende no meio sai o Monte Sião, fica uma parte do Monte das Oliveiras para cá e outra parte para cá e o Monte Sião no meio. Então, nós temos o quê? 3 partes. Não é assim? O Monte das Oliveiras em 2 partes e o Monte Sião no meio. A cidade fendeu-se em 3 partes. Amém? A cidade das nações caíram. A cidade das nações é os Estados Unidos. É lá que está a sede da ONU. E os Estados Unidos é a cabeça das nações. Lá que eles se reúnem e decidem o destino do mundo todo. Estados Unidos é a cidade das nações. Caiu. Mostrei aquele dia para os irmãos no mapa aqui na parede. Com o grande terremoto, as águas vão até o estado de Kentucky. Que grande tsunami. O profeta disse: o litoral dos Estados Unidos vai ficar em Tucson. Aí você lembra quando eu mostrei o mapa que era muita terra. Aquela quantidade de terra cai de um lado, para que do outro lado o monte do Senhor comece a se erguer. Então Deus empurra aqui e sobe aqui. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Se fende-se a grande cidade e acontece um grande terremoto, porque Zacarias diz que quando ele colocasse os pés no Monte das Oliveiras, haveria um grande terremoto. Lembram disso? Amém? Porque isso está acontecendo, esse monte está crescendo. A cidade das nações cai devido a esse terremoto, e diz assim: e da grande Babilônia lembrou-se Deus. E agora a gente sabe que Babilônia aqui é Roma, o Vaticano. Agora Deus se lembrou deles. Por que Deus lembrou deles? Para dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. O que acontece? O profeta disse: a Rússia tem um míssil apontado para o Vaticano. E um dia desses, a Rússia vai destruir o Vaticano, nesse período, no período da 7ª taça. É como se Deus estivesse dizendo para eles assim: vamos acertar as contas? Amém. Lembra dos 68 milhões de protestantes que vocês mataram? Lembra de John Hum que vocês mataram queimado? Lembra de Joana Dark que vocês mataram queimado? Lembram lá de William Titele que vocês mataram queimado? Lembra de toda a tribo lá dos anabatistas, dos valdenses que vocês mataram tudo queimado? Pois é. Quem com espada fere, com espada será ferido. Vocês mataram no fogo? No fogo vocês vão ser destruídos. Glória a Deus. Amém, Jesus? Amém. E aí quando esse míssil é lançado, a Bíblia diz que eles veem a chama, o fogo, de longe. E aí o profeta diz: por que eles vêm de longe? Eles vêm de longe porque não são fogos comuns que pode se apagar com água de bombeiro. São fogos atômicos. Só pode ficarem de longe lamentando: ah, aquela grande cidade, como é que isso aconteceu? Não podia ter acontecido. Amém, Jesus. Deus ajude, né, irmãos? Vocês estão felizes? Amém. Não se esqueçam disso. O Espírito Santo está passando, viu, irmãos? Vamos fechar nossos olhos por um momento, inclinar nosso rosto. Aleluia. Não esqueçam. O Espírito Santo está passando. E você sabe o que o Espírito Santo quer encontrar? Amém. Que nessa noite o Espírito Santo encontre pessoas aqui que realmente não estão conformados com esse mundo
pessoas que estão gemendo pelas imundícias, as imoralidades, as coisas que estão acontecendo na terra, pessoas que não estão concordando, amém, para que Ele possa selar. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, amém, nesse momento, Senhor, nós, com nossos olhos fechados, com nossa cabeça inclinada, amém, nós em oração aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Como eu disse, meu Deus, eu creio que a palavra do Senhor, amém, é o poder de Deus para transformar, é aquilo que faz com que as pessoas saiam pensativos, pensando no que ouviram, colocando as suas vidas, meu Deus, amém, em uma retrospectiva para ver aonde estão, de que lado que hoje eles estão, como eles estão vivendo. Saber que Satanás é tão sarcástico, como o diabo tem preparado as pessoas, através da mídia, da televisão, trazendo uma falsa moralidade dentro de pecados imorais, fazendo com que as pessoas aceitem e recebam isso, e sabemos que isso vai trazer o juízo de Deus sobre a terra, e até mesmo usam a Tua palavra dizendo que Deus é amor. Sabemos que Deus amou sim o mundo de tal maneira, mas sabemos que o Senhor também odeia as obras de Satanás, e se o Senhor odeia, nós também odiamos. Se o Senhor odeia essas obras, nós também odiamos as obras do diabo. Não odiamos as pessoas, nós odiamos as obras que Satanás tem praticado. E que realmente, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo, se despertem. E também eles possam saber, Senhor, que a Tua palavra vem como despertamento, e eles saber que eles precisam estar diante do sol. Há tantos cultos, tantas mensagens pregadas, Senhor. Realmente é uma chuva de ensinamento. Não deixam que as pessoas venham se desaperceber, venham se descuidar, Senhor. Venha passar desapercebido. Não venham dar importância para essas riquezas que o Senhor tem nos enviado, que é a Tua palavra. Não deixe as pessoas tomar a palavra do Senhor como uma coisa vulgar, como uma coisa comum. Tua palavra não é comum, Senhor. Sempre ela é especial quando ela vem. Sempre ela vem com uma direção. A palavra do Senhor não é como o vaguear de um pássaro sem ninho, não. Quando ela vem, ela já vem direcionada para entrar nos corações, fazer a obra que Te apraz. Faz as pessoas saberem que há uma necessidade tão grande hoje, Senhor, de nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E que estar diante do sol da justiça é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, é o sol da justiça, que traz salvação debaixo de Suas asas. E que esse verão, Senhor, está quase acabando, que tem tantas pessoas que estão na eira do Senhor, que são trigo, mas que não têm se preocupado, Senhor, em amadurecer. O verão está passando, o verão está findando, o sol está ficando fraco, o sol está de regresso outra vez para o Oriente, está prestes a voltar de novo para o seu lugar de origem. E tem tantos, meu Deus, que vão ficar verde e que não poderão ir para o pavilhão do Senhor no tempo de adversidade, que eles terão que ir para a estufa, para o período de tribulação, período de perseguição, que vai ser um período tão difícil, Senhor. Meu Deus, nós não queremos ficar. Eu não me contento apenas com salvação. Eu quero rapto. Quero ser raptado. Queremos sair dessa terra, Senhor. Queremos deixar este mundo. Aleluia. Queremos estar com o Senhor. Nós queremos estar naquela primeira ceia, Senhor, das bodas do Senhor. Não queremos estar lá, ai daqueles que estiver naquela segunda ceia de juízo. Aleluia. Aleluia. Quando aquela destruição em massa virá sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Quando as pessoas correrão para se esconder da ira do Senhor e não terão para onde fugir. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, meu Deus.
aleluia, a serem despertados por meio da tua palavra, amém, do tempo que nós estamos vivendo. Esta é minha oração, meu Deus, e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Jesus. Deus abençoe, a hora já passou, estamos despedidos. Os irmãos podem sair na ordem. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, na esperança